Olá a todos, muito bem-vindos a esse curso introdutório de desenho técnico. Esse curso é baseado no curso presencial que nós temos na FATEC Itaquera, especificamente no curso de fabricação mecânica. Sou o professor Alberto e ao longo desse curso nós iremos discutir as características básicas de desenho, normas, utilização de material. E utilização de material é essa nossa aula introdutória. Nós vamos falar sobre a relação de material utilizada em desenho técnico, algumas especificidades dos esquadros e da régua paralela, uma utilização em conjunto desses elementos e recomendações gerais sobre desenho. Na nossa lista de material, nós temos o elemento principal, que é a prancheta. A prancheta ela pode ser simplesmente uma superfície plana na qual você apoia a sua folha, mas que demanda de alguns cuidados. Por exemplo, a limpeza é muito importante, a planicidade da prancheta é muito importante, então atentar pela limpeza da prancheta e a planicidade dela são elementos primordiais para o bom desenho. Muitos alunos utilizam também a prancheta do tamanho A4. Ela é baseada numa placa, nesse modelo que a gente tem aqui, ela tem uma régua de acrílico na sua lateral, e essa régua de acrílico garante uma fixação muito boa da nossa folha de desenho, e essa régua lateral ela tem grande utilidade na hora de se fazer traçados em paralelo. Nós temos também a nossa famosa régua T, e ela é a substituta da prancheta. Você tem essa régua aqui, que ela translada para cima e para baixo, sendo que com relação à lateral da nossa prancheta nós temos um deslocamento horizontal sempre, horizontal e paralelo. Já a nossa régua T, ela é apoiada na lateral da mesa, através dessa superfície aqui, e você tem o traçado horizontal sempre paralelo com essa outra superfície traçada aqui. O escalímetro ele é um instrumento de tomada de medida. Nunca use o escalímetro para traçagem, ele é um instrumento muito sensível, ele é para tomada de medida. E se você de repente usar ele para traçagem, essa borda graduada dele pode se desgastar. Então, ela que garante a precisão da medida. Então, você não pode desgastar essa região utilizando o escalímetro para traçado. Os esquadros são muito utilizados em desenho técnico. O conjunto básico é o esquadro que a gente utiliza para tomada de medida e para traçagem de 30 por 60 e o de 45. Fora esses dois ângulos notáveis aqui, a gente tem a referência de 90 graus, que serve para o traçado de ângulos retos. O compasso ele serve para a traçagem de circunferências, mas o mais interessante e o que muitos alunos deixam de lado é que ele também serve para tomada de medida. O compasso nada mais é que um instrumento que mantém uma distância constante entre dois pontos. Entre um ponto e outro, você sempre tem a referência de um raio. E esse raio, por ser constante, ele serve para tomada de medidas também. Ele é sempre uma referência de medida constante entre dois pontos, seja para a traçagem de uma circunferência ou para a tomada de medida entre dois pontos. Aí aquela dúvida cruel que todo aluno tem: usa lápis ou usa lapiseira? Vai do gosto do aluno. A lapiseira ela tem suas vantagens, de que aquelas do tipo Pentel, essa ponta que tem esse escalonamento entre grafite, ponta de metal e a ponta propriamente dita, ela tem uma vantagem de que ela sempre tem um contato constante com o instrumento de traçagem, seja a régua ou esquadro. Então ela garante um traçado mais preciso, mas não que um lápis também não tenha, sendo que você pode utilizar um lápis numa boa, mas que esteja com a ponta sempre muito bem afiada. Em desenho técnico, a gente prima pela constância da espessura de linha, porque a espessura de linha diz alguma coisa sobre aquela parte do desenho. Se você tem uma linha mais espessa, você quer dizer uma coisa. Se você tem uma linha mais fina, você já quer dizer outra coisa. Aquela linha representa outra coisa no desenho. Então, se você for usar um lápis, mantenha ele sempre bem apontado, para que ele sempre tenha um traçado de espessura constante. Borrachas,
Eu recomendo sempre borrachas bem macias, e se puder comprar de uma marca que seja boa, própria para desenho, isso seria o ideal, por conta de um detalhe que muitas vezes os alunos deixam de lado, que é a limpeza do desenho. Essas mais macias, próprias para desenho, elas, além delas apagarem com maior cuidado, com maior suavidade, elas levam junto a poeira, levam junto aquela sujeira proveniente dela mesma. Então não tem aquela de você ficar soprando o desenho ou limpando com a mão. Esse movimento ele estraga o seu desenho porque ele esparrama todo o grafite em cima de área branca. Papel, no curso que a gente tem na FATEC ou em alguma outra escola, a gente costuma usar tamanho A4 ou A3. O papel que a gente vai utilizar, de preferência, não usa um papel com uma gramatura muito baixa, usa ele sempre um pouco mais espesso. De repente você vai tentar apagar alguma coisa que está numa folha de sulfite muito fina e você vai acabar estragando o papel. O ideal é você usar uma gramatura um pouco maior para poder garantir uma firmeza de papel, é uma recomendação minha, tá? Porque o desenho ele fica com um aspecto bem melhor. Alguns instrumentos que a gente usa em paralelo, que seriam a flanela e as fitas adesivas. Procura usar, quando for precisar mesmo fixar o desenho na prancheta, uma fita branca dessa, do tipo fita crepe, porque ela não fica aderida ao papel. Então quando a gente tira, ela não fica com a cola residual no papel. Isso daí é questão de limpeza, é muito importante para o desenho. A flanela serve para você limpar a superfície na qual você vai apoiar o seu papel. Os gabaritos são importantes para se padronizar o desenho. Nesse exemplo que a gente tem o do meio, nós temos alguns elementos que são muito desenhados em engenharia civil, pessoal que faz edificações, que já tem o lavabo, o sanitáriozinho já desenhado, o mictório, porque a partir daqui você consegue desenhar, você não precisa traçar do zero. O caso mais trivial seria o vulgar bolômetro, né? Que são os gabaritos de circunferência já padronizados, porque você vai notar ao longo do curso que se você for precisar traçar uma circunferência muito pequenininha no seu desenho, para algum furo de parafuso, esses desenhos eles não vão ficar legais se você utilizar o compasso. O compasso ele é muito difícil de... até para iniciantes, quando vão fazer alguma circunferência de raio avantajado, eles têm alguma dificuldade para fazer o traçado. Imagina-se para se fazer uma circunferência com um diâmetro pequeno. Para isso a gente usa compassos específicos no tipo bailarina, mas nesse curso a gente não vai precisar utilizar não. Sempre que tiver algum diâmetro bem pequenininho, a gente dá um jeito de fazer a traçagem dele com o próprio compasso que a gente está utilizando. E também a gente tem esse outro tipo de gabarito que já traça para a gente uma curvatura específica. Se a gente de repente tem numa peça uma curvatura que não dá para se fazer na mão assim com muita firmeza, ou também para desenho, para quem faz desenho industrial, fazer traçado de embalagem, uma curvatura que não é muito padrão, que não dê para se fazer com o compasso, a gente costuma usar esse tipo de gabarito aqui porque ele já tem a curvatura pronta. Então ele facilita bastante o trabalho da gente. E para finalizar, o transferidor, muita gente se baseia nele para fazer a medida de ângulos. Ele também é um instrumento basicamente de tomada de medida, mas se você tiver esse modelo aqui, ele pode ser utilizado para traçagem sem problema. Nos exercícios que a gente faz em sala, eu não costumo pedir para se fazer nem traçagem nem tomada de medida com o nosso transferidor, porque a gente vai fazer as somas de ângulos, as traçagens de ângulos, tomada de medida a gente vai tentar fazer por compasso. A gente vai sempre trabalhar com ângulos notáveis, nunca com submúltiplos de grau. A gente costuma fazer mais ângulos notáveis, que são os de 90, o de 30, perdão, aqui 10, 20, 30, o de 45 e a soma entre eles, né? Com esses três ângulos a gente consegue fazer muitos ângulos notáveis simplesmente utilizando régua e compasso.
Falando da utilização de conjuntos, eu diria entre régua T, entre régua paralela e esquadros, a gente vai se atentar ao seguinte detalhe. O esquadro ele é uma régua. Ele é uma referência entre dois pontos. No caso de um traçado entre dois pontos, utilizando o esquadro de 30×60, nós temos essa direção de traçado, que em relação a essa outra tem 60 graus. Se nós tomarmos por referência essa superfície, essa reta, perdão, nós temos o traçado dessa segunda reta que está a 30 graus da primeira. Então, o esquadro é uma régua, ele serve para traçagem. E a traçagem de ângulo, nesse caso aqui que eu dei o exemplo, de 60 e de 30 graus. Nós temos o de 45, que a utilização é igual, só que nós temos a diferença de que os ângulos aqui são de 90 e de 45 graus. A utilização de conjunto, quadros, ela facilita muito o nosso dia a dia no traçado. Sempre que você precisar traçar uma reta paralela a uma primeira, você utiliza do conjunto de esquadros. Isso facilita muito o dia a dia da gente. Para começar, os esquadros servem para traçar retas ligando dois pontos, tal como uma régua comum. Mas a gente também tem a tomada de ângulo, que para o esquadro é muito natural. Nós já temos os ângulos notáveis de 30 e de 60 graus. Então a gente não precisa usar o transferidor para fazer essa medida, para fazer eventualmente até a tomada de medida. A gente pode usar o próprio esquadro para saber se ali tem 60 ou se ali tem 30 graus. Bem como a gente pode usar o de 45 para saber se ali tem realmente 45 graus ou se nós queremos traçar 45 graus ali. Se eu tiver uma referência horizontal, eu consigo muito bem, através do ângulo de 90 graus do esquadro, traçar uma referência a 90 graus da minha reta inicial. Então eu já tenho um ângulo de 90 graus aqui, já tenho uma régua, que é a própria lateral do esquadro, a 90 graus da minha reta inicial, que nesse caso está em vermelho. E o mais importante de tudo, o traçado de retas paralelas utilizando o par de esquadros. Esse é um movimento básico que serve para 90% dos nossos traçados de retas paralelas. A gente consegue fazer a partir de um esquadro de 45 graus, nesse caso, traçando através da hipotenusa dele a primeira reta, fazer o deslocamento desse primeiro esquadro em relação ao segundo. Eu apoio esse esquadro e movimento esse esquadro. Movimentando esses esquadros, um em relação ao outro, eu consigo traçar paralelas. E isso aqui é um movimento muito útil para a gente no nosso dia a dia. Certo? Eu sempre consigo uma reta paralela utilizando o movimento relativo entre um esquadro e outro. Nós também conseguimos traçar, através de um movimento simples, um par de retas concorrentes a 90 graus uma da outra. Isso quer dizer o quê? Apoiando esse meu primeiro esquadro de 30×60 e utilizando o meu outro esquadro de 45 graus, eu faço o traçado de uma reta vertical e, através de um simples tombamento do meu esquadro de 45 graus, eu consigo fazer a segunda reta, tendo a primeira, eu consigo fazer a segunda reta a 90 graus da primeira. Então, eu consigo traçar duas retas concorrentes a 90 graus uma da outra, simplesmente utilizando um tombamento de esquadro, sendo que esse segundo esquadro de 45 está apoiado no primeiro de 30×60. Para finalizar a aula de hoje, nós vamos falar sobre recomendações gerais. O material tem que estar sempre limpo. Cuidado com o estojo que acumula a sujeira do apontador ou do grafite. Sempre tenta trabalhar com o material mais limpo possível, porque isso vai cair no seu desenho. A mesa ela tem que estar sempre livre, o mais livre possível, para se poder fazer movimentações. Usa o escalímetro para marcar a medida. Tenta não usar ele para traçagem.
ele é um elemento muito nobre de tomada de medida, então a gente não pode ficar desgastando ele com traçagem. Você tira toda aquela graduação que ele tem e nunca apoie objetos sobre o desenho que possam danificar ou sujar. Por exemplo, se você usa lápis, procura não deixar o apontador em cima do desenho e acaba sujando o seu desenho se você vier de repente a querer limpar o desenho com a própria mão, empurrando a sujeira. Esse movimento também não é muito recomendado e também não é recomendado você soprar o desenho. Ficamos por aqui, espero que vocês tenham aproveitado a aula e encontro vocês na aula número 2. Até a próxima!